gente, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Papo de Dermato. Hoje é o oitavo. Hoje a gente vai falar sobre o carcinoma de células de Merkel. Um assunto aí que é raro, né? Um tumor muito raro, mas ele chama muito a atenção de todo mundo, né? Porque ele é um tumor muito agressivo. A gente vai falar desse tumor hoje com uma convidada muito especial que entende muito sobre o assunto. Ela já é conhecida de vocês, pessoal. Estamos hoje aqui com a doutora Estela Meirelles. Pode se apresentar para a gente, por favor? Boa noite, pessoal. Boa noite, Marina. Muito obrigada pelo convite. Bom, como a Marina falou, eu me formei na residência, né? Quando eu formei na residência, eu fiz o Fellow em Dermatologia Oncológica no Instituto Nacional de Câncer. E aí surgiu a oportunidade, depois do Fellow, de fazer o mestrado. E o tema da minha dissertação foi justamente o carcinoma de células de Merkel. Então, nós acabamos estudando bastante sobre esse assunto, e é como a Marina falou, né? Realmente é um tumor que vale a pena ser conhecido pelo dermatologista, dada a sua agressividade. Sim. Então tá bom. Estela, começa contando pra gente um pouco, porque o tumor, né? A gente chama ele de tumor de células de Merkel, né? O carcinoma de células de Merkel, mas assim, os estudos indicam pra gente que a célula precursora, né, não seria a célula de Merkel, né? Conta pra gente como é que funciona isso. O nome, né, dá confusão mesmo, né? Porque ele se chama carcinoma de células de Merkel. Mas vou explicar assim a linha do tempo mais ou menos para vocês entenderem. Então é o seguinte, ele foi descrito em 1972 por Tolker, e aí, por causa do aspecto histopatológico que ele tem, que ele pode ter, né, um aspecto infiltrativo, né, trabecular que chama, ele foi inicialmente chamado de carcinoma trabecular da pele. Ok. Depois, com o tempo, viram que as células desse tumor tinham semelhanças morfológicas e fenotípicas com as células de Merkel. Então, ele passou a ser considerado carcinoma de células de Merkel, passou a ser chamado assim e é o nome que todo mundo usa. Depois, com o tempo, viram que provavelmente a célula de Merkel não é a célula precursora desse tumor. Tem vários argumentos contrários. Então, a questão da localização, né, o tumor aparece mais na derme, as células de Merkel estão mais na epiderme, ou o fato de que o tumor raramente aparece em locais onde as células de Merkel estão mais presentes, a questão de que as células de Merkel são pós-mitóticas, né, não sofrem mitose, e outras características fenotípicas, imunofenotípicas, que foram dando indícios de que, na verdade, ela não, provavelmente não é a célula precursora. Qual é a célula? Isso é uma discussão, tá? É uma discussão que dá um artigo. Mas, no fim das contas, ele é um tumor que é considerado um tumor neuroendócrino, por causa das suas características morfológicas e imunofenotípicas, ele é um tumor neuroendócrino. Então, os patologistas preferem chamar de carcinoma neuroendócrino cutâneo primário, né? Primário da pele. O carcinoma neuroendócrino primário da pele. Mas, enfim, como todo mundo chama de carcinoma de células de Merkel, ficou consagrado, né? Tá em todas as publicações e aí a gente chama dessa forma. Tá certo. Então, aquelas confusões, né, que o tempo acabam consagrando, né? Pois Não é. tem muito o que fazer. Ficou o epônimo, Tá então. certo. Então, conta pra gente. Agora você já começou a contar um pouco, mas como que é a apresentação clínica dele, né? Como que ele aparece na pele dos pacientes? Então, ele é um tumor cutâneo, né, que aparece na forma de um nódulo, pode ulcerar, ele tem uma característica marcante que é um crescimento rápido, né? E o tumor pode ser eritematoso, violáceo, e como ele cresce muito rápido, ele é muito vascularizado. Ok. E para facilitar, assim, a gente fala essas características, mas assim, é difícil, né, dizer se é isso mesmo, enfim. Ele é um tumor de difícil suspeição diagnóstica. Então, foi criado um macetezinho para ajudar a pensar no, no carcinoma de células de Merkel, que é aquele famoso AEIOU do carcinoma de células de Merkel. Então, A de assintomático, E de expansão rápida, né, porque ele cresce muito rápido, I de imunossupressão, porque a imunossupressão é um fator de risco para o surgimento desse tumor. O de older, por causa da idade, né? Ele é mais frequente em pacientes de idade mais avançada. Então, na regrinha, é maior de 50 anos. O U, né, de ultravioleta, porque a radiação ultravioleta também é um fator de risco importante. Então, fica esse método para tentar ajudar a aumentar a suspeição diagnóstica quando você está diante de alguma dessas características.
Tá certo. Na dermatoscopia, ela consegue ajudar a gente de alguma forma? Tem alguma dica que ela possa. Não tem muita publicação, assim, são alguns relatos e não tem nada, nenhum achado específico que vá pensar num carcinoma de célula de Merkel. O que faz a gente pensar basicamente porque é um tumor de crescimento rápido, então a gente vai ver um padrão vascular atípico, né? Você vai ver vasos polimorfos, vai ver aqueles lagos venosos, mas assim, nenhum achado específico, Tá certo. até o momento, né, descrito. Tá certo. E assim, quais são os principais diagnósticos diferenciais que você acha que vale a pena a gente pensar, né? Que geralmente acabam confundindo com o Merkel na clínica. Então, na clínica, o que acontece? É, ele é um tumor cutâneo, e aí ele pode confundir com muita coisa, né? Ele pode confundir tanto com tumor benigno, né? Pode confundir com tumores vasculares, por exemplo, quanto com tumores malignos. Então, é, os clássicos, né? Câncer de pele não melanoma, o SEC, né? É realmente um diagnóstico diferencial bem importante. Melanoma melanótico, linfoma e também câncer, metástase cutânea, também é um bom diagnóstico diferencial de malignidade interna, né? Tá certo. Agora, passando para a parte que eu acho que acaba ajudando mais no diagnóstico, né? Uhum. Pensando agora no histopatológico e na imunistoquímica, né? Como que ele se apresenta, né? Quais são os marcadores que a gente acaba usando que caracterizam bem o carcinoma de células de Merkel? Então, no histopatológico, como é que ele é, né? Como é que o carcinoma de células de Merkel se apresenta? Ele é um tumor de células pequenininhas, azuis, né, basofílicas, citoplasma escasso, com muita mitose, e aí, bom, a gente estava falando de diagnóstico diferencial, né? Ele acaba confundindo com outros tumores que são desse jeito. Então, a gente precisa da imunistoquímica para fazer para dar esse diagnóstico. Então, como a gente falou, né, é um tumor de células pequenininhas, basofílicas, citoplasma escasso e tal, e grânulos também. E ele pode ter alguns aspectos, então por isso que a gente tinha comentado do nome dele, né? Ele pode ter tanto um aspecto difuso, nodular, daquelas células, quanto um aspecto mais cordonal, né, ou trabecular, que foi por isso que ele tem esse nome. Ou um aspecto misto, né, ter ambas as características no mesmo tumor. Mas beleza. Mesmo assim, é difícil de dar o diagnóstico porque ele pode parecer com outros tumores que também têm células pequenas, azuis, né, basofílicas, citoplasma escasso, enfim. Ele pode parecer com algum carcinoma, outros carcinomas neuroendócrinos com metástase para a pele, por exemplo, um osteoblastoma, pode parecer com linfoma. Um diagnóstico diferencial que é muito importante é o de carcinoma de pulmão de pequenas células metastático para a pele. Então, Uhum, esse seria, na verdade, o grande desafio para os dermatopatologistas, né? uhum. Para dar essa diferenciação, porque é bem parecido no HE. Né? Morfologicamente, é muito parecido um carcinoma de células de Merkel com um carcinoma de pulmão de pequenas células metastático para a pele. E aí, enfim, tudo isso para falar que a imunistoquímica realmente é fundamental. Então, no Merkel, no caso, a gente tem a positividade para o CK20, que é que é bem conhecido, né? Tem até macete, enfim, o pessoal Hum. decora. É isso mesmo, realmente ele é positivo em grande parte dos casos, né? Tem publicações que falam de 80% a 100%. No estudo que nós fizemos para o mestrado, né? A gente encontrou uma positividade de 87% para o CK20 nos casos de carcinoma de células de Merkel. Então, realmente, ele é uma imunistoquímica importante. Mas tem outras também, né? A cromogranina A, sinaptofisina, tem a enolase neurônio específico, Ki67, enfim. E no caso, desse diagnóstico diferencial que a gente estava comentando, né, do carcinoma de pulmão de pequenas células, a gente pede também o TTF1. Por quê? O carcinoma de células de Merkel vai ser positivo para o CK20 e vai ser negativo para o TTF1. Já o câncer de pulmão de pequenas células vai ser positivo para o TTF1 e negativo para o CK20. Então, realmente, a imunistoquímica é super importante para direcionar esse raciocínio diagnóstico. Sim, sim. Ah, bem legal, bem interessante. O...
E conta pra gente, né? Você acabou já comentando um pouco sobre isso, mas assim, quais são os fatores de risco, né? Uhum. Passando agora para uma parte um pouco diferente da discussão, né? Os fatores de risco para o desenvolvimento, né, do carcinoma e a relação dele com o poliomavírus, né? Que a gente tem os relatos, né, os artigos na literatura falando sobre isso. Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Então, de fator de risco, né? Acho que um que é super importante, como a gente já comentou, que tem que ser falado, é a radiação ultravioleta. Realmente é fator de risco para o surgimento do tumor. A gente até percebe que em algumas regiões geográficas em que tem maior índice de radiação ultravioleta, a gente vai ter uma frequência mais alta de carcinoma de células de Merkel com relação a regiões que não têm essa radiação. Não tem tanto, né? Como, por exemplo, na Austrália, os índices são maiores, né? A frequência é maior. E, e no caso também de que o carcinoma de células de Merkel vai ser mais frequente em regiões fotoexpostas. Acho que não sei se eu comentei isso na clínica, mas o carcinoma de células de Merkel ele é mais frequente, ele aparece mais frequentemente em regiões fotoexpostas, principalmente região de cabeça e pescoço. Tá? Então tem esse fator só para reforçar o fato de que realmente a radiação ultravioleta é bem importante. Então, ela induz as mutações e pode surgir o tumor. Outro fator de risco que é comentado é a imunossupressão, pacientes imunossuprimidos. Então, o que se sabe é que pacientes transplantados, pacientes com doenças linfoproliferativas e pacientes infectados pelo vírus HIV teriam um risco mais elevado de desenvolver o tumor. E o poliomavírus de células de Merkel. Então, o poliomavírus, ele foi um vírus descrito em 2008 e ele é um vírus que, na verdade, a gente chama assim, uma infecção assintomática e onipresente. Então, se a gente for olhar a população saudável, você vai ver que 60 a 80% vai estar lá eliminando pela pele o poliomavírus e não vai ter o carcinoma de células de Merkel. Mas a gente já tem muita evidência, obviamente, de que ele é um vírus que tem um potencial oncogênico. Então, ele foi considerado um agente provavelmente carcinogênico em humanos. Então, realmente é um vírus que tem esse potencial. E nessa publicação inicial, né, que foi de 2008, quando descreveram o vírus, ele foi visto em em 8 dos 10 casos, né? 8 dos 10 casos. Então, foi dada uma prevalência de 80%, ou seja, 80% dos tumores seriam positivos para poliomavírus. Só que com o tempo a gente foi vendo que, na verdade, isso varia conforme a técnica. Então, se você fizer PCR, vai ser diferente se você fizer imunohistoquímica, enfim. E varia até mesmo conforme região geográfica. Então, se você pegar publicações, por exemplo, do norte, né, dos Estados Unidos, ou regiões da Europa, você vai ver uma positividade mais alta. Tem publicações da Austrália mostrando positividade mais baixa para o poliomavírus. E, enfim, no estudo que nós fizemos, que foi o do mestrado, a gente viu uma positividade de 44,6%. Né? Então, foi uma amostra brasileira mostrando aí uma positividade de 44,6%. Ok. Mas, enfim, de qualquer forma, acho que, para resumir, os principais fatores de risco são realmente a radiação ultravioleta, a gente identifica mutações de assinatura ultravioleta, e a presença do poliomavírus de células de Merkel, que também tem as mutações que são conhecidas, né, as mutações que ele induz para levar ao surgimento do tumor. Tá certo. Então, agora já pensando assim, no caso a gente esteja diante de um paciente com o diagnóstico, né? A gente foi lá, identificou a lesão clínica, fez os testes, fez a imunohistoquímica, conseguimos fazer tudo certinho, fizemos o diagnóstico. Quais seriam os próximos passos, né, na investigação desse paciente? Como que a gente, né, segue esse paciente? Como que funciona? Então, eu até voltaria um pouquinho Tá, lá na vamos voltar. anamnese, porque é muito importante também palpação de linfonodos, né? Você precisa avaliar se esse paciente tem algum linfonodo clinicamente positivo, fazer uma boa anamnese, né? Perguntar, né, todos os detalhes para saber também ter alguma suspeição, vai que esse paciente já está com algum grau ali, alguma Uhum. suspeita de metástase, enfim. Então, uma boa anamnese e um bom exame físico com palpação de linfonodos é fundamental. Aí, beleza, fez a biópsia, né?
histopatológica, imunistoquímica. Depois disso, o que tem que ser pensado? Precisa fazer biópsia de linfonodo sentinela para todo paciente que não tiver linfonodo clinicamente positivo. Tá? Se ele tem um linfonodo clinicamente positivo, aí você faz a biópsia do linfonodo. Você vai direcionar para a realização da biópsia. Beleza. Depois disso, você vai solicitar os exames de imagem conforme a indicação. E essa parte da biópsia do linfonodo sentinela, eu acho que vale ser ressaltada, porque é uma coisa que a gente vê que às vezes falha. Qual que é a questão? Todo paciente que tem um diagnóstico de carcinoma de células de Merkel precisa fazer a biópsia de linfonodo sentinela, se não tiver linfonodo clinicamente palpável, independente do estágio, tá? Então precisa fazer, tá? Isso por quê? Porque, como a gente comentou, ele é um tumor agressivo e o NCCN, inclusive, fala que a taxa de positividade dessa biópsia de linfonodo sentinela é de 30% a 40%. Então, é muito frequente o paciente já, ao diagnóstico, já ter doença nodal. Então, precisa fazer biópsia, vou repetir, precisa fazer biópsia de linfonodo sentinela se o paciente não tiver um linfonodo clinicamente positivo. Então, é só para reforçar que isso é muito importante. E daí, quando você mencionou, né? Daí a gente passa para a parte dos exames de imagem, né? Os exames de imagem que são feitos, ele é feito um screening completo do paciente ou ele é feito alguma coisa mais direcionada? Como que é feita a escolha da imagem? Bom, isso é uma coisa que está em discussão, né? Eu vou falar aqui o que o NCCN preconiza, né? Porque depende até um pouco do serviço. Mas o que o NCCN preconiza? Você tem que, se o paciente não tiver uma biópsia de linfonodo sentinela positiva, não tiver linfonodo clinicamente positivo, você pode fazer só se tiver alguma indicação clínica, mas a princípio você não precisa complementar. A biópsia do linfonodo sentinela tem que ser feita, Tem que fazer. mas eu estou falando dos outros exames. Se for positivo, aí você tem que fazer todo o screening. Você tem que fazer TC, tomografia. Na verdade, tem alguns, depende do serviço que vai fazer a escolha, né? Mas tomografia de tórax, abdômen, pelve e cervical. Para avaliação cerebral, prefere-se ressonância, né? Também, como eu falei, depende aí do serviço, mas a princípio prefere-se ressonância. E o PET, né? E aí tem serviço que dá preferência a pedir o PET, e tem várias publicações mostrando realmente que é um exame excelente para avaliação. E aí você vai fazer esse screening e até mesmo pensando na excisão local, você pode fazer também um exame de imagem, pensando ali em como vai ser esse planejamento cirúrgico, enfim, avaliação da extensão também pode ser feito. Tá certo. Eu sei que agora eu vou fazer uma pergunta mais complexa, assim, né? Uma pergunta que assim, isso geralmente é levado para tumor board e tudo mais, né? Mas vamos lá. Se a gente conseguisse falar de uma maneira geral, simplificada, como que a gente trataria o paciente com carcinoma de células de Merkel? Como que a gente, assim, estratificando ele simples, assim? Sim. Vamos organizar mais ou menos. Explica pra gente como seria. Ó, primeira coisa, tratamento cirúrgico. É uma opção que sempre vai ser dada a preferência, né? Vai ter paciente que não vai conseguir operar, existem esses casos, mas na maioria dos casos você vai proceder ao tratamento cirúrgico desse paciente. Margens, tem que ser margens amplas, então o NCCN preconiza 1 a 2 centímetros, margens de 1 a 2 centímetros. Pode fazer cirurgia micrográfica de Mohs, pode fazer também. Beleza, tratamento cirúrgico. Paciente que você não vai conseguir operar, você pode fazer a radioterapia, né, como terapia única na lesão. O tumor é radiosensível, né? Mas a radioterapia adjuvante é uma coisa que é controversa. Vai ter estudo que mostra melhora na sobrevida, vai ter estudo que já coloca como não, depende aí de cada caso, enfim. Então é algo controverso, mas é sim uma opção de tratamento, radioterapia adjuvante. Com relação à quimioterapia, também é uma questão mais problemática, porque a quimioterapia, ela não mostra, tem muitos estudos mostrando que ela não mostra melhora na sobrevida e
tem muitos efeitos adversos, né? Então, é um tratamento um pouco mais complexo, mas que também é muito realizado em vários serviços que não dispõem de imunoterapia. Então, é uma opção, né? A quimioterapia. E tem as terapias biológicas, né? Que realmente veio para mudar, assim, é uma coisa. Os casos avançados, né? Veio como algo muito promissor, realmente muito promissor. Então, o primeiro a ser aprovado foi o Avelumab, que é um anti-PDL1, né? O Avelumab, ele o estudo que liberou foi feito em duas etapas, a parte A e a parte B. A parte A eram pacientes que já tinham feito quimioterapia prévia, e a parte B eram pacientes que eram virgens de tratamento sistêmico, pacientes todos com doença avançada, obviamente. Uhum. E foi visto que a taxa de resposta foi ainda maior nos pacientes que não fizeram quimioterapia prévia, que foram direto para a terapia com avelumab. Então, realmente é Uhum. uma coisa bem interessante. Mas depois veio também pembrolizumab, né, nivolumab. Então, são Uhum. as opções que tem. Então, as terapias são as mesmas que a gente usa também pro melanoma, né? Os mesmos medicamentos, né? Que a gente Uhum. tá acostumado. Tá certo. E agora, né, tem a perguntinha que a gente costuma fazer sempre. E eu acho que nesse caso vale falar com os nossos alunos de sempre do Medcoff, né? Que sobre o tema do carcinomas de Merkel, né? A gente tem dois artigos que estão nos artigos dos anais brasileiros que caem no TED desse ano, no TED de 2025, né? Então, assim, é um tema aí que pode ser um tema quente para o TED do ano que vem. Então, a gente queria perguntar para a Estela o que que a Estela acha que desse tema, o que poderia ser cobrado no TED, o que que você acha que tem, né? Ah, detalhe, né? A Estela é uma das autoras de um desses artigos também. Então, assim, estamos aqui com uma das melhores pessoas para falar sobre o assunto. O que que você acha que a gente poderia falar sobre esse tema? O que que você acha que no TED pode ser cobrado? Então, a gente até brinca na aula que o Merkel é super raro, mas no TED ele não é raro, assim, porque já teve ano que, se não me engano, caíram duas questões na mesma prova, assim, não sei por quê, tem ano que o TED gosta de Ah, o Merkel, TED né? adora Apesar coisas de ser, diferentes, né? apesar de ser um tumor raro. Mas o que que cai bastante, né? Que a gente tem que sempre saber o que já caiu para a gente se basear. Então, a questão dos fatores de risco, associação com poliomavírus, é uma coisa que vira e mexe aparece em prova de primeira fase e de segunda fase, saber histopatológica e imunistoquímica. Tem que saber, não tem jeito, assim, principalmente a imunistoquímica, né? Decorar aquela imunistoquímica porque pode aparecer mesmo. E aí você consegue garantir uma questão lá vendo um CK20, enfim. E, e o que poderia aparecer a partir de agora, né? Que eu acho que seria uma coisa que poderia ser cobrada é justamente as novas terapias. Eu acho que é um assunto que vai ser cada vez mais cobrado mesmo. Ah, é verdade, um assunto que é mais atual, né? Talvez seja uma É, novidade. pois é. Então tá certo, gente. Acho que foi um prazer receber a Estela aqui. Acho que foi muito proveitoso. Muito obrigada, Muito Estela. obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.